Ceilândia, cidade satélite de Brasília, um motorista bêbado atropelou 4 crianças e tentou fugir sem prestar socorro. Elas ficaram feridas. As crianças brincavam na rua quando um carro apareceu em alta velocidade. As mães chegaram a gritar para as crianças saírem, mas não conseguiram evitar o atropelamento. O pedreiro que provocou o acidente foi preso em flagrante. Ele não tinha habilitação e estava embriagado. Na BR-116, em Canoas, Grande Porto Alegre, um motorista alcoolizado foi detido depois de bater o carro na proteção da rodovia. Neste feriado, 31 pessoas foram autuadas no Rio Grande do Sul por dirigirem embriagadas. A perigosa relação entre mulheres, álcool e direção. Na última reportagem especial desta semana, o aumento do consumo abusivo de álcool pelas mulheres. Uma pesquisa mostra que elas avançaram o sinal e estão bebendo mais. E por que homens e mulheres reagem de forma diferente ao efeito nocivo da bebida? Repare na imagem gravada no centro de São Paulo. O jovem bebe com amigos. Em seguida, caminha em direção ao carro. Mal consegue andar. Vai para o lado errado. Perde o equilíbrio e cai sobre o capô. Sem largar a garrafa, ele entra no carro. Antes de fechar a porta, ainda deixa a chave cair. E vai embora com o carona. Dificilmente se vê uma mulher chegar a este estado ao volante. Mas elas estão bebendo mais e dirigindo. Um risco para o trânsito. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, 1/5 dos brasileiros bebem em excesso. E a tendência é de um aumento nos últimos anos, principalmente entre as mulheres de maior escolaridade. 10% das brasileiras admitem fazer uso abusivo do álcool. Isso significa beber mais de 4 doses de uma só vez. Bebo uísque e de vez em quando cerveja. Pega no volante depois para voltar para casa? É lógico, tenho, né, que pegar. Algumas horas de conversa, de muitos drinks. E depois o volante. Sai para me divertir. Às vezes bebo. E para voltar para casa? Eu dirijo. Paulo, cantor da noite, reconhece o passado ligado ao álcool e à direção. Hoje percebe os riscos que correu e respeita a lei seca. Observador, conta que vê muitas mulheres alcoolizadas na direção. Eu vejo a mulher sair embriagada e dirigindo, normalmente, tranquilo. Naquelas condições, Paulo, trançando as pernas... Ruim, bota ruim nisso. A pessoa não ter senso crítico faz parte até do efeito da droga. É por isso que nós preconizamos álcool zero. Então, se não houver realmente um uso consciente, principalmente da população de motoristas, nós vamos ter o que temos. Metade das vítimas fatais, cadáveres em ml de acidentes de trânsito tem a presença do álcool. Esta mulher, que prefere proteger a identidade, passou o limite do uso recreativo do álcool. Acabou dependente e continuou a dirigir. Hoje, com o vício controlado, ela percebe os riscos que correu. Era sempre em lugares que eu costumava dirigir. Então, teve uma vez que eu quebrei o retrovisor, mas como eu estava muito alcoolizada, no dia seguinte eu não sabia o que tinha acontecido. Dona Leda, 57 anos. A metade deles passou bebendo e se arriscando. Pegava o carro e saía, até que a família a proibiu de dirigir. Com a ajuda do tratamento, parou de beber e vive bem. Hoje se envergonha da direção perigosa, que terminou com um carro batido na frente de casa. Hoje eu sei o risco que eu corri e o risco também que estava ocorrendo para minha família, para o meu esposo, para os meus filhos. Sem beber, as mulheres costumam ser mais cuidadosas do que os homens e sofrem menos acidentes. Mas há um risco muito grande para quem descumpre a lei seca e bebe antes de dirigir.
Na mulher, os efeitos do álcool são mais rápidos e mais perigosos. Especialistas afirmam que a mulher tem menos tolerância ao álcool e que, para isso, tem uma explicação científica. Além da gente ter mais gordura corporal, tá? O que aumenta os níveis de álcool no sangue, a gente tem menos uma enzima no fígado que metaboliza o álcool. O que faz com que também a gente fique embriagado ou intoxicada antes e também faz com que a gente tenha prejuízos, né? Quando a gente bebe com constância antes do que o homem. A irresponsabilidade do álcool no trânsito traz consequências que mudam para sempre a vida das pessoas, mesmo para quem pegou carona. Foi o caso de Pérola, que estava na garupa de um motoqueiro. A pessoa que estava comigo bebeu, ingeriu álcool e por isso que aconteceu o acidente. E você sabia que depois de alguns copos de cerveja, depois de alguns drinks, era perigoso subir na moto com alguém que tinha bebido? Sabia. Andei consciente disso. A culpa não é só dele porque eu estava consciente. O futuro da moça que sonhava com a faculdade foi interrompido por uma lesão que comprometeu todos os movimentos do corpo. Hoje, Pérola lamenta que a lei seca tenha entrado em vigor 2 meses depois do acidente. Se não tivesse bebido, não teria acontecido isso. Lilian Gonçalves é empresária da noite. Tem mais de 5 bares em uma única rua de São Paulo. Nesses 20 anos, percorrendo as mesas de clientes, ouvindo histórias, Lilian acompanha o aumento no número de mulheres que entraram para o clube da bebida com a chave do carro na mão. Nós temos essa preocupação com o cliente, mas elas normalmente não aceitam a nossa ajuda. Eu tinha carros, 2 carros, 2 motoristas, à disposição do cliente que quisesse beber à vontade para que ele não dirigisse. Mas hoje já passou. Além de ameaçar a própria vida, elas também estão sujeitas a multas pesadas. A polícia para indistintamente homens e mulheres. A boa notícia é que grande parte das mulheres é consciente. Usa serviços como o de Dona Isis, taxista da Vila Madalena, um dos bairros mais movimentados da noite de São Paulo. Dona Isis conta que vê barbaridades no trânsito provocadas por motoristas embriagados. Ela não entende por que eles não deixam o carro em casa. As clientes da taxista se divertem sem preocupação. Elas não vêm com carro próprio, elas vêm com táxi. Dona Isis não se incomoda com as clientes mais alegrinhas. Ri muito. Umas ficam alegres, assim, ao natural. Outras já ficam mais... Mas a maioria fica mais alegre do que chata. Se deixar, às vezes, até dorme. Ela quer chegar sem ter risco, por isso que ela chama o táxi.